Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Eduardo Popovici, prazer para quem não me conhece. Neste vídeo, nós montaremos uma imagem customizada do Windows 10. Isso significa que você pode criar uma imagem única contendo antivírus, pacote Office, novos drivers, aplicativos, enfim, e replicar essa imagem dentro das empresas que você trabalha. Quando você formata uma máquina do zero, geralmente você precisa reinstalar todos os componentes. Não tem necessidade. Nós podemos já criar uma imagem com todos esses itens prontos. Não é exatamente uma novidade esse tipo de ferramenta. Isso nós usávamos em 2010, no Windows 7. Inclusive era cobrado na prova de certificação a 70680 do Windows 7. E é cobrado hoje, inclusive, nas provas do MCSA do Windows 10. Se não me engano, na prova 70697. 70697 do Windows 10. Tá bom? Então o que nós faremos aqui? Vamos fazer uma imagem customizada do Windows 10 e replicar isso. Na verdade, nós não vamos replicar nesse vídeo, tá? Só vamos criar a imagem. Tem uma série de passos. É um vídeo um pouquinho, não é muito curto, mais longo. Entretanto, ajudará você a fazer do início ao fim. Vamos mexer com ferramentas como Disney, vamos mexer com PowerShell, vamos mexer com várias ferramentinhas nativas do próprio Windows, tá? Você não precisa usar nenhum tipo de ferramenta de terceiro para essa atividade. Para esta atividade, nós vamos precisar de um modelo, uma máquina modelo. Eu usei o Hyper-V, carregar aqui o Hyper-V. No Hyper-V, eu montei uma máquina virtual e nessa máquina virtual instalei todas as aplicações que eu gostaria que fossem embarcadas em uma nova implementação. Isso significa que quando eu criar a imagem do Windows, todas as aplicações que eu instalei vão com essa imagem. Aí você me pergunta, Eduardo, e se eu não tenho Hyper-V? Só dá para fazer esse modelo com máquina virtual? Não, necessariamente não. Você pode utilizar o seu notebook, seu desktop, um servidor como um template, como um modelo. A única coisa é que você, nesse caso, precisará de um sistema adicional em uma pendrive, tá? Para efetuar o boot e então capturar essa imagem. Pois bem, do Windows 8 em diante, nós usamos uma ferramenta linha de comando chamada Disney. Eu vou explicar como isso funciona, tá? Para fazer essa captura. Entretanto, para efetuar o boot e capturar a imagem, nós vamos criar uma imagem do Windows PE, Windows Pre-Install Edition. Muito bem. O que você precisa? Vamos lá. Vou minimizar minha maquininha virtual. Eu não vou usar ela agora, tá? Então, na minha máquina física. E nessa máquina física, eu farei a instalação desse cara aqui, ó. Kit de avaliação e implantação do Windows, chamado de Windows ADK. Esse Windows ADK, ele traz uma série de ferramentas, uma pancada de ferramentas úteis para administração de imagens. Na verdade, para implementação do Windows. Tudo bem? Dica do Edu. Eu estou com Windows 10, só que a minha versão não é mais atual não. Estou com a 1607. Então, cada versão tem o seu pacote de instalação. Primeira coisa que você deve fazer é baixar esse kit de avaliação e instalar. Quais ferramentas? Ele abre uma penca de ferramentas. Eu recomendo que vocês instalem todas, até por uma questão didática. Então, com o tempo, você vai usando tudo. Eduardo, eu não quero tudo. Então, coloquem apenas as ferramentas de implantação, que é o Windows PE, que é o Windows Pre-Install, e a parte de USMT, User Migration Tools. Tá bom? Então, basicamente, nós vamos trabalhar com esse camarada aqui. Se você não fez o download, para o vídeo, dá um pause aí, faz o download e depois continua assistindo. Muito bem. Se você já fez o download, então vamos lá no iniciar. Descer a barrinha de rolagem até o final. Você notará que apareceu aqui o Windows Kits. Clico. Eu tenho esta primeira ferramenta. É o ambiente de ferramenta de implantação e geração de imagens do Windows. Bonito nome, né? Muito bem. Botão direito nesse ícone. Leve até o item mais e execute essa etapa como um administrador. Vamos aparecer aqui o AC, User Account Control.
Sim, gostaria de usar. Muito bem. Então tem ali o meu User Account Control, habilitou a ferramenta e nós vamos trabalhar nesta etapa. Muito bem. Tá vendo esse caminho? Program Files x86, Windows Kit 10, Assessment and Deploy Kit, Deployment Tools. Pois é, ele é variável. Se você baixou uma versão mais antiga, aqui não está 10, está 8. E aí tem algumas mudanças de comando, tá? Esta é específica para o item 10. É compatível com a versão que eu tenho aqui no meu notebook. Legal? Então o primeiro passo é abrir e chegar nesta tela. Já nesta tela, vamos acionar a ferramenta chamada DiskPart. DiskPart é uma ferramenta que foi desenvolvida para administração de discos e partições. Bem interessante, diga-se de passagem. Bom, comandinho list disk. Eu preciso entender quais são os discos e partições que eu tenho dentro do meu ambiente. Nesse caso, eu tenho dois HDs. Um com 447 GB e um outro de 931 GB. Perfeito. List volume. Tenho alguns volumes conectados. Muito bem. Por que eu estou fazendo isso? Eu, Eduardo, criarei uma imagem do Windows PE que seja bootável por um disco, por um VHD. Porque eu tenho máquinas virtuais, então preciso usá-los nas máquinas virtuais. Muito bem. Para isso, eu tenho que criar o disco, atachá-lo, formatá-lo. Farei tudo isso via linha de comando. Tá bom? O processo é bem simples. Vamos lá. Então, o primeiro comando é para criar esse disco. Então, tem aqui create vdisk file. Vamos criá-lo como Windows PE. Vou colocar aqui como Windows PE Edu. Tá? Deixa eu te explicar como é que vai funcionar esse cara. Vamos lá. Deixa eu chegar mais perto. Create vdisk. Então, cria para mim um disco virtual. Legal. Criei o disco virtual. Qual é o nome desse arquivo? Como é que ele vai se chamar? Aspas duplas para segmentar o nome e a extensão. Importante, vdisk, disco virtual, nós temos basicamente dois formatos, VHD e VHDX. E aqui é o tamanho do disco. Ele terá 1,6 GB. Detalhe, como eu não especifiquei, ele cria automaticamente um disco fixo. Ou seja, não crie discos muito grandes, porque ele consumirá exatamente o espaço que você identificar. Então, nós temos aqui 1,6 GB dentro de um arquivo virtual. Tá? Então, vou pressionar a tecla Enter. Ele faz a criação do vdisk. Pronto, disco criado com sucesso. E depois de criar o disco, vamos atachá-lo ao ambiente, tá ok? Então, vamos atachar o meu disco. Attach vdisk. Depois de atachar o disco, nós vamos criar a partição primária dele. Vamos criar a partição primária. A partição primária foi criada com sucesso. E agora nós já podemos conferir os novos volumes, ou o novo volume criado. Então, vamos para o comando list volume. E nós temos agora o volume 4 criado. Esse volume 4, ele tem um asterisco marcando a conexão dele. Tá? Nós o estamos utilizando. Ele tem uma característica interessante. Vejam que ele já foi criado no tamanho em que nós precisamos. Muito bem. O que nós faremos agora é configurá-lo para ser o Windows PE. Por desencargo de consciência, eu vou selecionar o volume, que nesse caso seria o volume 4, relacionado a esse disco. E o próprio sistema informa, Eduardo, você já está usando esse cara. Ele já está selecionado.
Por que eu terei que fazer isso? Por que o Eduardo faz isso, na verdade? Durante o processo, esse disco será formatado. Então, se você selecionar um disco ou um volume, na verdade, que não seja o que nós vamos precisar, você perderá todos os dados que tem nele. Então, eu recomendo que você use o comando select volume com o volume que nós criamos, o que você criou aí. Com o volume selecionado, vamos atribuir a ele uma letra, tá? Eu preciso atribuir a este volume uma letra, um caminho, uma identificação lógica. Então, vamos colocar o V de Vitória. Vamos lá. Então, o DiscPart atribuiu com êxito a letra de unidade ou ao ponto de montagem. O que acontece? Quando você atribui a letra, ele já achou o disco, ó, tá vendo? Ele tenta formatá-lo. Eu não vou formatar em tela gráfica, nós vamos passar para formatação em linha de comando. Já estamos no DiscPart mesmo, vamos trabalhar com linha de comando. Eu, Eduardo, quero formatar esta partição como NTFS. Vejam bem, vamos usar o seguinte comando. Formate fs é igual a NTFS Quick. Aqui eu estou definindo o tipo de partição que eu quero. Tá? Qual o sistema de arquivos, na verdade, da partição. Não qual partição eu quero, mas o sistema de arquivos que terá na partição. E o Quick é a formatação rápida. Então, olha, formata para mim com NTFS de forma rápida. Isso fará com que esta unidade seja formatada e fique pronta para o uso. Vamos então pressionar o Enter. Pronto, formatação concluída com sucesso. É bem rápido mesmo, viu, gente? Formatação Quick, ele não leva muito tempo não, é bem rápido. Bom, agora nós vamos sair do DiscPart. Saindo do DiscPart, nós faremos uso de uma ferramenta de linha de comando conhecida como copy.pe. O que essa ferramenta faz? Vamos copiar o Windows PE com uma plataforma de 64 bits para o endereço winpe2_edu. Essa pasta não existe, tá? Essa pastinha será criada durante o processo. Então, o que eu estou dizendo aqui? Olha, a Deployment Tools, pega para mim o Windows PE da plataforma de 64 bits e leva ele lá para essa pastinha chamada winpe2_edu. Vamos dar um Enter aqui. No meu caso, foram copiados 157 arquivos correspondentes ao Windows PE. Eduardo, o meu não deu 157, deu 153. Fique tranquilo. Isso tem uma variação dependendo da versão ou edição do Windows que você utiliza. Tá ok? Bom, antes de irmos para a próxima etapa, deixa eu diminuir um pouco a fonte dessa tela para que seja possível ver o que nós vamos fazer, tá? Muito bem. A minha ideia agora é levar o que nós criamos aqui, esses 157 arquivos, para dentro daquela unidade virtual que foi criada, que seria o VHD, tá? Só para vocês entenderem o que foi que nós criamos. Deixa eu abrir aqui o meu gerenciamento de disco. Vamos abrir aqui, vamos expandir. Olha só, nós criamos e atachamos ao sistema um disco virtual, olha a corzinha dele azul clarinho, quer dizer que é um VHD ou um VHDX, não é um disco físico, tá? Ele é lógico, de 1.56 GB. Legal? Unidade com letra V. Perfeito. Legal. Esses foram os primeiros passos com o DiscPart. Perfeito. Vamos ao Windows Explorer, unidade C, 2 pontos. Olha que interessante. Este último comando criou a pastinha winpe2edu, ok? E ele tem ali, ó, nosso arquivinho VHDX. O que eu estou fazendo? Esse arquivo aqui está anexado ao meu sistema. E eu farei agora a configuração dele. Olha o tamanho dele aqui. Foi exatamente isso que nós criamos. E eu vou levar o Windows PE para dentro dele. Vamos lá. O comando é o seguinte: make winpe media.
UFD significa que é uma unidade física de disco, tá ok? Então eu a uso para pendrive, para VHD, para VHDX, unidades físicas de disco. Esse camarada aqui. E aí eu digo o seguinte, olha, você vai dentro dessa pastinha WinPE2 Edu, pega o conteúdo dela e joga para a unidade V, que é aquele disco virtual que nós anexamos, que nós atachamos. Quando eu faço isso, olha o que ele me pede. Guardou, tem que formatar. Por quê? Ele fará a formatação para FAT32. Beleza, sem problemas. Prontinho. É rápido, não tem muita dor de cabeça. Perfeito? Foi formatado. Vamos ver o resultado disso na real. Vou pegar aqui o Windows Explorer. Vamos lá, meu computador. Olha o Windows PE aqui, ó. Tá? Então ele pegou aquela minha unidade V, ok? Então, a minha unidade V consumiu uma quantidade de espaço específico e quando eu entro dentro dessa unidade, ele tem ali o Windows PE criado, tá? O que eu tenho? Arquivos de inicialização, arquivos de idiomas e ferramentas. Estas ferramentas serão utilizadas no momento de migração, de criação da imagem do Windows. Perfeito? Então, a etapa de criação do Windows PE está pronta. O próximo passo é desatachar essa unidade de disco. Já que nós estamos brincando com linha de comando, vamos voltar lá para o DiskPart. No DiskPart, eu vou selecionar a minha unidade de disco, ou seja, Select VDisk, e aponto para o arquivo que está atachado. Tá? Tem que ser o nome do arquivo? Sim, é necessário o nome do arquivo. Pressiono Enter. Bom, aí você olha para a cara do Eduardo e fala, Eduardo, não funcionou. Lógico, se o Eduardo digitar o nome certo do disco, ele vai. Pronto. Selecionado com sucesso. Agora eu preciso desatachar esse disco. Tá ok? Desatachar é remover esse disco do meu ambiente, do meu Windows. Ele para de fazer acesso, ele para de fazer uso desse arquivo. E aí você me pergunta, Eduardo, por que eu preciso desatachar o arquivo? Pois bem, enquanto o Windows estiver de posse desse arquivo, fazendo uso e montado, eu não consigo utilizá-lo dentro do Hyper-V ou dentro de uma outra aplicação. Tá? Então eu vou desatachá-lo. Detach the disk. Desanexou com êxito o arquivo de disco virtual. Tá bom? Então quando eu venho agora no meu gerenciamento de disco, nota que ele desapareceu, não está mais aqui. Ele foi desatachado. Todo esse processo pode ser feito facilmente pela interface gráfica. Mas já que nós estamos aqui na linha de comando, bora brincar um pouquinho e conhecer um pouco mais do DiskPart também. Bom, o processo agora é mais simples. Vamos sair do DiskPart. Vamos fechar o ambiente de ferramenta de implantação. Vamos para o nosso Hyper-V. Nossa máquina virtual terá que ser desligada. Por que ela será desligada? Quando eu montei essa máquina, eu acabei montando com discos IDE. Máquina virtual, você não consegue atachar discos IDE com ela ligada, somente SCSI. Então nós vamos desligá-la. Vou em configurações. Aqui no meu controlador de discos IDE, IDE, tá bom? Esse cara aqui você não consegue adicionar e remover com ela ligada, só a partir de SCSI. Vamos lá, vamos brincar com IDE. Vejo poucos vídeos do pessoal comentando dessa controladora, vamos fazer com ela. Então, vou adicionar um novo disco. Vou procurar o meu disco virtual, aquele que eu criei com o Windows PE. Vou pegar aqui, o Windows PE Edu, VHDX. Abrir esse camarada. E agora os mais nostálgicos lembrarão. Quando nós tínhamos IDE, era IDE primário e secundário, Master e Slave. Lembra disso? Pois é, coisa velha. Tá? Então, o meu disco de Windows PE, ele será o disco 0, que será o meu Master. Meu disco rígido com Windows 10 será o meu Slave. Tá? Então, o primeiro boot, nesse caso, será pelo meu Windows PE
e depois será pelo Windows 10. Tá bom? Vou dar um Apply. Ok. E vamos ligar a máquina. Máquina ligando, máquina iniciando. Olha que bacana, olha que legal. Windows PE carregado na tela. O Windows de pré-instalação me fornece uma gama de ferramentas em linha de comando para administração e manutenção das minhas imagens e, logicamente, do meu sistema operacional. Tá bom? Então, o primeiro passo dessa brincadeira foi implementar o Windows PE e fazer dar o boot através de um VHD. O boot com Windows PE me apresenta uma série de vantagens. Por exemplo, eu estou bootando com uma imagem customizada. Significa que eu consigo recuperar arquivos, capturar imagens, fazer qualquer tipo de manutenção naquela máquina Windows que está instalada. Tá bom? Vamos usar, por exemplo, o DiskPart por esse disco de boot. Vamos lá. Consigo acessar a ferramenta. Vou dar um list disk. Então ele consegue identificar agora o meu disco 0, que é o meu Windows PE, e o meu disco 1, que tem 127 GB e tem o Windows instalado. Tá? Listar o volume. Então tem aqui, vamos lá, vamos dar uma olhada. Deixa eu pegar aqui, deixa eu me aproximar da tela. Eu tenho a minha unidade de DVD, ok? O meu disco que o Windows PE, como eu estou bootando por ele, a unidade C contempla ele, ok? E eu tenho aqui, adivinha só, olha que bacana, que legal, partição do sistema e o meu disco onde tem o Windows, meu Windows NTFS lá, tá? Então aqui o Windows está instalado e o restante são volumes secundários. O que eu vou fazer agora? O Eduardo vai colocar um outro HD virtual. Por que o Eduardo vai colocar um outro HD virtual? Eu vou copiar a minha imagem, vou gerar uma imagem com base no meu Windows que está aqui, ok? Para uma outra unidade, que é o install.in. Porém, entretanto, todavia, se você não preparou o ambiente com Windows PE, isso não vai funcionar. Então, se você não conseguiu chegar até aqui, para, dá um pause aí, volta o vídeo e faz tudo de novo até chegar aqui. Se você chegou, então vamos daqui em diante. Bom, pessoal, a primeira parte do vídeo é essa, tá? Então você precisa criar o Windows PE e atachar a sua máquina virtual. Poxa, Eduardo, dá para montar o Windows PE numa pendrive? Dá, vou mostrar isso em outro vídeo. Dá para montar isso num arquivo .iso para gravar um DVD, um CD? Também dá, vou mostrar isso em outro vídeo, tá bom? O nosso próximo vídeo fará a migração, a criação da imagem. Se não ficar muito comprido, um vídeo muito longo, não dá certo. Legal? Então fica fera nessa etapa, brinca um pouquinho com o DiskPart, brinca um pouquinho com o Windows PE na criação dele e aprenda estes passos. No próximo vídeo eu vou mostrar como é que nós fazemos a implantação dessa imagem. Vou capturar a imagem dessa máquina e levar para outro lugar e gerar depois uma ISO posteriormente. Se você gostou do vídeo, dá um curtir aí embaixo, deixe seu comentário. Aproveitando, eu vou fazer o merchan do blog, né? Blog do To-Do aqui, HTBrás Connect News. Todas as informações aqui são gratuitas, não paga nada pelas informações, tem vários posts bem legais aqui. Coloca teu curtir, ou se você não curtir também coloca, não tem problema nenhum. Não dá para agradar todo mundo. Beleza? Galera, muito obrigado. No próximo vídeo eu vou mostrar o restante das configurações. Até mais, a gente se vê.